Olá pessoal, eu sou Lúdia Andrade, arquiteta, e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês dois projetos que a gente fez de quarto infantil. Eu adoro desenvolver quartos infantis porque é um momento que a gente pode sair do óbvio e entrar no mundo lúdico. E hoje eu quero mostrar o mundo do Felipe, de 4 aninhos, e da Helena, de 6 meses, para vocês entenderem as particularidades do mundo de cada um. Bora nessa? Começando pelo quarto do Felipe, e o tema escolhido por ele foi astronauta. E como é que a gente inseriu esse tema no quarto, dando também a oportunidade deste quarto, no futuro, ter pequenas alterações para que ele acompanhe a criança quando ela for para a adolescência ou até no momento adulto, porque todas as ideias que a gente colocou nesse quarto, elas são reversíveis. É fácil de você mudar. O quarto do Felipe, ele foi todo planejado do zero. Isso nos deu a oportunidade de criar toda a marcenaria que vai ficar nesse quarto por muito tempo. Por isso que a gente escolheu para o guarda-roupa elementos neutros. Vocês vão ver que toda a marcenaria está no tom de branco e amadeirado, que é um tom neutro que você pode levar aí por muitos e muitos anos. Essa é a minha primeira dica. Se você quer fazer com que o quarto do seu filho ele dure por muito tempo, mesmo que seja com esse tema de astronauta no início, escolha tons neutros para a parte que é mais cara desse quarto, que vai ter maior durabilidade, que é a marcenaria. Mas, tirando esse elemento, a gente pôde brincar mais no quarto dele, por exemplo, nas paredes e no teto. Então, a gente escolheu para o quarto dele esse papel de parede com o tema de astronauta, que tem esse azul lindo, e a gente levou esse azul que representa o céu, a galáxia lá dos astronautas, para o teto também. Então a gente envolveu esse quarto todo nesse tom de azul, trazendo para a perspectiva do astronauta. Não só isso, como a gente também colocou uma luminária. Vocês podem ver que tem um pendente, que é um elemento super simples, que a gente colocou ali acima da caminha para trazer um ponto de luz próximo dele, nesse formato redondo, com a parte de sustentação toda trabalhada no prata, remetendo ali a ideia de uma lua, inserindo esse elemento decorativo no tema do quarto. E aí um dos pedidos dos pais foi que esse quarto ele tivesse a linha montessoriana, que é aquela linha de quarto em que a escala dos móveis ela é feita para criança. Então vocês veem que a gente colocou uma caminha branquinha, super simples, mas mais baixinha, e ela não é uma cama de solteiro com 1,90 m de comprimento. Essa caminha ela tem 1,60 m e ela vai conseguir acompanhar o Felipe ainda por um bom tempo. E a gente colocou esse tapete também com o tema de amarelinha do astronauta, para ele entrar na brincadeira ali também. E vocês podem ver que próximo do guarda-roupa tem um espelho, e esse espelho está na altura do Felipe também, para ele se ver e começar a se enxergar e fazer as suas descobertas. Então essa é a visão de quando você entra no quarto. Então você vê que esse papel de parede, que tem esse fundo azul, ele vai para cima, ali no teto, acompanha um pouco as paredes e ele finaliza nessa prateleira superior que vocês vão ver mais na frente como é que a gente a decorou. Então a gente tem ali uma mesa com altura regulável que vai acompanhar o tamanho e o desenvolvimento da criança, uma cômoda para guardar então os brinquedos da criança, e logo ali na entrada a gente tem aquelas prateleiras com livros. O que eu acho mais interessante que a gente fez aqui é colocar essas prateleiras bem baixas, ao alcance da criança. Essa é a proposta de um quarto montessoriano, é que a acessibilidade do quarto ela seja toda pensada para a criança. Então você vê que os quadrinhos estão ali bem fáceis para ela pegar, para ela ter um interesse em ver e tentar entender o que são aqueles livros. E quando ela começar a ser alfabetizada, o interesse por leitura ele vai ficar ali ao alcance das mãos dela. E aí vocês vejam que a gente tem uma prateleira ali toda iluminada com fita de LED, de fora a fora, uma prateleira alta, para colocar elementos decorativos e para trazer uma iluminação especial e indireta para esse quarto. Por isso que a gente pensou essa prateleira. Você vê que a iluminação ela joga para cima. Então é como se você estivesse mesmo no espaço
com aquele momento de luz, com aquele azul, achei que ficou bem lúdico. E qual que é a vantagem desse tipo de quarto que a gente fez pensando no futuro? Quando a gente tira o papel de parede, pinta toda essa parte de azul, de branco, já não é mais um quarto infantil. E são dessas mudanças pequenas que eu estou falando, que são mudanças sustentáveis quando essa criança ela for entrando na adolescência e não quiser mais o quarto do astronauta. Então esse quarto ele pode se transformar num quarto do rock, no que o adolescente quiser e até no momento adulto. Essa parte da mesa, que ela é regulável com essa parte de cômodo, elas são separadas também. A gente pensou esse mobiliário planejado para isso. Você pode mudar o layout. Se você quiser mudar essa mesa, é super fácil. Você pode manter a cômoda. É sempre bom a gente ter esses elementos para guardar nossas coisas no quarto. E são todos elementos neutros e inteligentes que vão acompanhar a vida do Felipe e o seu desenvolvimento. Agora a gente vai entrar no mundo lúdico da Helena. Desse quarto ele tem algumas particularidades. Primeiro, a mamãe pediu para não colocar berço. E ela falou que ela troca as fraldas da filhinha dela ali mesmo na cama e que ela não queria colocar berço no quarto porque ela já estava adaptada a esta rotina diária. Então vocês veem que cada ambiente ele é pensado de forma personalizada. Os pais, eles vão ter com a bebê uma rotina que é inerente a eles, cada um vai ter a sua. E a gente está aqui para ajudar a realizar o espaço para ele ser o mais próximo da rotina que esses pais querem ter com os seus filhos. Então essa é a visão de quando você entra no quarto, vocês já podem perceber que o tema infantil deste quarto são casinhas, casinhas no campo. Então, a própria cama montessoriana, as camas para criança, elas podem ser menores. Essa ela vai ter 1,60 m de comprimento e eu acho que ela vai durar por anos, ainda mais que a Helena ainda é um bebezinho, então essa cama vai ficar por muitos anos ali e no futuro pode-se fazer a troca. Então, como é que a gente trabalhou esse quarto? A gente trouxe esse papel de parede com o tema de nuvens, com as luminárias, tem 3 luminárias em formato de nuvem também, para trazer essa ideia das casinhas no campo. Também tem um espelho ali na altura do bebê, quando ele começar a engatinhar, para ele se ver também com formato de casinha. E para esse projeto a gente também trouxe soluções que têm um custo-benefício muito bom, que são baratas, como por exemplo essas molduras que a gente chama de boiserie, que são as molduras retangulares. A gente fez 2 jogos. O de baixo, de meia parede, a gente pintou de rosa e o de cima a gente pintou de cinza, que é a cor desse papel de parede que tem as nuvens. Então, esse é um quarto todo trabalhado nos tons de rosa e cinza. Temos também abaixo da janela uma parte ali de prateleirinha para livros, bem na altura da criança. Tem um tapetinho de poá branco no cinza. Temos uma cômoda para ajudar a guardar as coisas da Helena. E também colocamos ali essa cadeira que tem um balanço com um puffzinho para amamentação. Aqui a gente não se preocupou muito com essa cadeira de amamentação, com essa poltrona. Primeiro que a gente não tinha muito espaço para trabalhá-la. E segundo, porque a nossa cliente falou que ela gosta mesmo de fazer as coisas da caminha. Então, o ponto alto desse projeto é a caminha de casinha montessoriana. A gente também colocou alguns quadrinhos decorativos. O tema das casinhas ele vai aparecer também ali em cima da parte da cômoda, que tem aqueles quadrinhos no fundo rosa de casinha. E agora eu quero mostrar uma parte que eu achei muito interessante que a gente fez com marcenaria planejada, que é o guarda-roupas. Era um pedido muito forte da nossa cliente fazer com que esse quarto ele fosse um quarto de brincar para a Helena no momento que ela fosse crescendo. Então ela pediu para a gente fazer um arranjo de guarda-roupas onde a gente conseguisse colocar os brinquedos da Helena na altura dela para ela brincar quando ela for crescendo. Então foi por isso que a gente criou esses nichos na parte de baixo do guarda-roupa, aonde vai ter as caixas com brinquedos para a Helena conseguir pegar e brincar. Então é um quarto bem lúdico. E a parte que é a parte de acesso dos adultos, né? Quem vai escolher as roupinhas da Helena e vai guardar toda a parte de fraldas e etc. Ficou na parte mais alta do guarda-roupa, que é onde a gente colocou os cabideiros. Então é um guarda-roupa que ele é bem enxuto, mas que eu acho que ele atendeu bem as expectativas da cliente, porque na parte de baixo a gente tem uma espécie de brinquedoteca para a Helena e na parte de cima tem os cabideiros. São quartos com propostas diferentes, mas que respeitam a individualidade
de cada criança e de cada responsável, que são os pais, o que eles desejam para a criança deles naquele espaço. E se você precisa de ajuda para planejar o espaço da sua criança, do seu bebê na sua casa, é só entrar em contato com a gente pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer planejar o espaço do seu filho, da sua filha no nosso escritório. Um beijo e até o próximo vídeo.